você, Cláudia. Oi, começando mais um episódio aqui da terceira temporada do Fiz do Meu Jeito. Trazendo, né, estreando essa temporada falando sobre o mês das mulheres, né? Tem muitas coisas pra gente falar. E hoje eu trouxe um convidado que eu tenho um carinho especial também. Eu falo pra vocês que eu só trago gente que eu tenho um carinho aqui no coração, né? Olha, ele é médico, formado pela Faculdade de Medicina de Mogi das Cruzes, residência médica em ginecologia e obstetrícia na Santa Casa de São Paulo. Tem pós-graduação em oncologia pélvica, também na Santa Casa, e atua em consultório próprio desde 2019. Uau! E adora, olha, viajar, planejar viagem, vinho, séries, porque, né, É isso. médico também tem vida. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, Tati. Obrigado pelo convite. Agradeço de coração. A gente teve um podcast que a gente gravou, né? Um assunto importante, teve uma repercussão legal, principalmente das pacientes que passam por isso, né? A gente falou um pouco do espectro autista, né? E eu fiquei te devendo uma visita aqui, falar Sim. sobre o universo feminino de uma maneira geral, né? Sim, é especial esse mês, né, que é o mês da mulher, e também é o mês de prevenção do... Câncer de colo do útero, né? Que agora é uma campanha nova, que é o Março Lilás, né? Uhum. E é super importante, né? Porque o câncer de colo do útero, ele é uma doença evitável, prevenível, né? Cada vez mais a gente tem um aumento da incidência do câncer de colo, né? Acho que ele deve ser hoje o terceiro ou quarto mais incidente nas mulheres, Nossa. né? Ele é fácil de você diagnosticar, né? E eu costumo dizer que o câncer de colo, ele é uma doença de país subdesenvolvido. Por quê, Porque assim? ele é um câncer que a gente consegue evitar através da vacinação. E assim, o Brasil é um país muito heterogêneo, né? Então, quando a gente fala de população brasileira, você está pegando uma classe socioeconômica alta e uma socioeconômica muito baixa. É bem extremos, É né? muito extremo. Então, assim, nesses países desenvolvidos, onde o governo ele traz uma campanha de vacinação consciente para todo mundo, é muito mais fácil de você prevenir. Teve um trabalho recente na Austrália, que acho que foi em 2022, 2023, não teve registro de câncer de colo. Uau. Por quê? Porque eles pegaram muito pesado na vacinação nas meninas ali com 11, 12 anos de idade, que eram idades antes de ter a primeira relação, né? No Brasil, existe uma campanha de vacinação legal do SUS. O SUS vacina meninas a partir da primeira relação sexual, mas 11 a 14 anos e meninos também. Acho que é mais ou menos isso, de 11 a 14 anos os dois aí. Mas não é todo mundo que tem esse acesso. E né? também tem os grupos que são antivacinas, né? Que fazem ali uma Tem. política de que não deve vacinar, Vacinar, que né? não permita que sua filha seja vacinada, e aí a desinformação, né? A gente sofre muito com isso. Muita né? desinformação, muita desinformação. Existe muita campanha hoje em cima, né, da conscientização de você fazer essa vacina do HPV. Porque a partir do momento que você vacina, a probabilidade de acontecer uma contaminação ou de uma agressividade maior, você diminui. Tá. Então, assim, não tem por que ter câncer de colo, né? Tá. E mesmo, não vacinou nessa faixa etária, pode vacinar depois, qualquer idade? Isso é uma pergunta que a gente brinca que a medicina é a ciência da verdade transitória, né? Num passado não tão longínquo aí, a gente falava que não, era só meninas que nunca tiveram relação. Aí depois falou assim, não, você pode ter relação, mas não pode ter diagnóstico de HPV. Tá. E aí foi mudando. Hoje pode vacinar todo mundo. Quem já teve, quem não teve, quem já teve câncer de colo induzido pelo HPV, porque a gente entende que a vacina vai aumentar o número de anticorpos específicos do HPV no seu organismo. Então a chance de você neutralizar o vírus vai ser maior e, consequentemente, você não vai ter lesões causadas por ele. Isso mesmo uma pessoa que, por exemplo, já tenha sido contaminada. Mesmo a pessoa que já tenha sido contaminada. Mesmo até pessoas que já tiveram a lesão que o HPV causa. Tá. É super recomendado a vacina. Essa é a beleza da medicina, né? Então, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Sim. E vai avançando ali para trazer mais
como eu posso falar, mais subsídios, mais informações e mais técnicas, Sim, né? com Para certeza. salvar vidas, Exato. né? Esse é o intuito, né? Sim. Olha, ainda na questão do HPV, qual é. Você já falou da importância ali, né, da vacinação, e tem alguma coisa, você falou de prevenção, além da vacina, tem algum outro tipo de prevenção? Isso aí eu acho, assim, o exame básico é o Papa Nicolau, né? Que a paciente vai no posto de saúde, um profissional de saúde colhe, pode ser enfermeira, pode ser médico, e ele é um exame de rastreio do câncer de colo, Tá. né? Eu acho importante isso que você está falando, de por quê? Porque, volto a falar sobre isso, o Brasil é um país muito heterogêneo. Então, a medicina que é praticada aqui, às vezes não é praticada em outro lugar do Brasil, né? Então, os acessos são mais Sim. difíceis, né? Mas eu acho que assim, pelo menos se a paciente fizer o Papa Nicolau, já é um ótimo caminho. Tá. Acho ideal somente fazer o Papa Nicolau? Não acho. Não acho. Porque existe erro de coleta, existe profissional que não está muito afim de coletar e coleta de qualquer jeito. Então, assim, eu acho que não cabe isso no SUS. Uhum. Mas no particular, a gente aumenta esse diagnóstico com a colposcopia, aumenta esse diagnóstico com a pesquisa da presença do HPV. Tá. Óbvio que isso não vai chegar no SUS, porque isso é caro. Então, pelo menos que a paciente que escutar a gente aqui no Brasil inteiro tenha acesso a pelo menos o preventivo, que é o Papa Nicolau. Tá. E a partir de qual idade que faz o preventivo? Pois é. O SUS... Vou falar preventivo para o Não, pessoal preventivo entender. é mais fácil de Sim. entender. O SUS fala que a partir da vida sexual ativa e após os 25 anos. Eu, particularmente, sou contra. Por Eu quê? fiquei assim, Pois é. Por quê? Porque tem um consultório particular, não atendo no SUS. Hoje, já atendi no passado. Eu tive pacientes que eu fiz cirurgia de câncer de colo com 23 anos. E como é que ela fez esse diagnóstico? Fazendo exame. Sim. Se ela não fizesse o exame, muito provavelmente ela chegaria para mim daqui 2, 3 anos com um avanço da doença que não é mais operável, é só paliativo. Então, assim, eu não consigo entender isso. Talvez seja uma forma de baratear o tratamento para a saúde. Tudo bem, mas eu acho que se a paciente tem condição desse acesso à saúde privada, que vá atrás, procura o ginecologista. Se o ginecologista falar para você, olha, abaixo de 25 anos não precisa, procura outro. Vai lá até você fazer um Papa Nicolau bem feito, uma colposcopia bem feita, uma pesquisa de HPV. Fala sobre a vacina com ele. Eu acho que é super importante isso. E tem que ter já tido a primeira relação para fazer o Papa? Para fazer o Papa Nicolau, sim. Tá. Eu pergunto porque, né, nas Claro. minhas ignorâncias, é melhor perguntar do que... E existem outros tipos de câncer do colo do útero que não seja pelo HPV ou é exclusivo? Praticamente exclusivo. Existe, sim, mas acho que não vai fazer esse diagnóstico, é muito de exceção. Ele pode ser uma progressão de um câncer de endométrio, que é uma outra etiologia, e foi para o câncer e virou um câncer de colo junto. Tem alguns tumores super raros de colo, mas assim, basicamente 99,9% dos casos vai ter o envolvimento do HPV. Tá. E a gente tem uma incidência diferente no nosso país em relação a outros países do mundo? Claro, não dá para comparar com a Austrália. Tem nesse sentido, né? Porque nos outros países onde você vai ter uma atenção mais importante, primária, na prevenção, você vai conseguir ter menos incidência. Por isso que eu falo que é de país subdesenvolvido, porque você tem uma tendência a não fazer nem diagnóstico direito, né? Sim. Eu ia perguntar, mas acabei esquecendo. Mas faz parte, né? Tava demorando. Essa temporada é a primeira vez que eu tô esquecendo o que eu ia perguntar. Mas ainda na linha da questão do câncer do colo do útero e tudo mais, qual a frequência para fazer o exame, por exemplo, do Papa Nicolau? De quanto em quanto tempo a mulher precisa procurar para fazer esse exame? Na medicina privada, eu sempre falo para as minhas pacientes para fazerem pelo menos uma vez por ano. Tá. O SUS recomenda que seja pelo menos a cada 2 anos, né?
E aí a gente volta naquele assunto, porque o SUS entende que às vezes se você tiver papas preventivos negativo para câncer, sem risco, numa sequência de 1, 2, 3 anos, talvez você possa espaçar. No meu consultório, eu não deixo. Eu faço todo ano, a paciente volta, se não tiver nada. Se tiver alguma coisa, eu aumento essa frequência. Tá. Eu vou para 6 em 6 meses, dependendo se ela tiver tido alguma lesão no passado, ou às vezes a presença do HPV, eu falo pelo menos 6 meses, às vezes 3 meses, depende muito de cada caso, mas pelo menos, falando de uma maneira geral no Brasilzão, pelo menos uma vez por ano eu acho que é importante. Tá. Eu pergunto isso porque no meu trabalho eu acompanho muitas mães atípicas, né? Que têm filhos com autismo, com deficiências N. Elas esquecem, Elas né? esquecem, né? É. Então, assim, às vezes a gente pega, tem 3 anos que eu não fui, você fala, você precisa, né? É verdade, É Tati. uma prioridade, né? É E às verdade. vezes fica tão foco no filho que ela esquece de si, né? Você falou uma coisa que é verdade. Essa semana, eu acho, teve uma paciente que não vinha há uns 3, 4 anos. Uau. Aí ela falou, mas estava tudo bem, graças a Deus. Mas ela falou assim, Fábio, faz 4 anos que ele nasceu, ele tá no espectro autista e não cuido de mim faz muito tempo. Eu não sei nem o que é passar em ginecologista. Então é importante isso que você falou, porque as mulheres esquecem delas mesmas, né? Sim. E eu acho que para nós mulheres é crucial esse acompanhamento, né? Com certeza. A gente tem N situações que pode acontecer e se a gente tá pelos filhos, né? Claro. A gente tem que se cuidar, senão... Alguém precisa cuidar deles, então. Então é sobre isso. Então acho que eu pego muito no pé delas. Tem que ir, sim. Ah, mas que horas? Não sei. Vai ter Dá um que ir, jeito. vai dar um jeito. Dá um A gente vai criar um jeito. A gente arruma um atestado. Arruma um atestado aí. Vamos. Uma coisa importante, Tati, que a gente fala muito do Márcio Lilás na prevenção do câncer do colo do útero. Só que a gente meio que esquece um pouco que o HPV, ele também tem uma relação muito importante com câncer de vagina, câncer de vulva, câncer de ânus e câncer de pênis. Uau, tem Então, muito. os homens não estão livres desse vírus, né? Então, isso é uma coisa importante, que a gente fala assim, fez o Papa Nicolau, tá tudo bem, não tenho nada, segue a vida. E a gente começa a ter casos de câncer de colo, que é uma faixa etária de mulheres mais novas, pré-menopausa, de começar a ter mais pro final. Por quê? Porque essas mulheres que antigamente eram idosas ali com seus 70 anos e não tinham mais relação, muitas delas mudaram às vezes de parceiro, às vezes o marido faleceu, virou viúva e procurou outro. E naquela época, que era aquele marido, ele não tinha o HPV. E agora começa a ter relação fora. Então, esquece que nelas também pode ter câncer de colo, também pode ter câncer de vulva, câncer de vagina. Então, não é uma coisa que é só para mulher no período reprodutivo, ali antes da menopausa. Na pós-menopausa também vale essa avaliação anual, isso é muito importante. Sim, e a gente tem evoluído muito culturalmente, né? Então, hoje não tem mais essa, a mulher mais velha, o marido morreu, não casa mais. Não, casa sim, casa com o mais novo, com a mesma idade, não importa, né? Então, acho que isso é fundamental também. Tenha sintomas que a gente possa observar para ter ali uma pulga atrás da orelha. Olha, eu não fui até agora, mas agora eu tenho que correr. Não, Tati. O câncer de colo não tem. O câncer de colo, o que às vezes leva a mulher num ginecologista desesperada? É corrimento. Então ela fala assim, putz, eu estou com corrimento, preciso ver se meu Papa Nicolau tá normal. E na verdade, o Papa Nicolau não serve para ver corrimento. Ele serve para rastreio de câncer. Então, quando você tiver sintoma do câncer do colo, e nem as lesões precursoras de câncer induzidas pelo HPV dão sintoma. Não dá. Quando você tem sintoma, é porque já tem um câncer ali. Então, basicamente, são 2. Sangramento pós-relação, mas cuidado, porque um monte de menina tem sangramento pós-relação e vai ficar desesperada. Mas é importante avaliar, que a gente chama de sinusorragia, e um odor muito fétido via vaginal. Mas aí já está um estágio muito avançado. Ele sai um sangramento que a gente chama de água de carne, sabe a água da bandeja de carne? Ele fica com aquela
com aquele aspecto e tem um odor de podre, né? Um odor de Tá. putrefação. E não é aquela que, eu tô com um Um cheiro, cheirinho de mau corrimento. cheiro. Não é isso, Tá. né? Particularmente, eu quase nunca vi, porque é difícil você chegar já com esse estágio, entendeu? Tá. E no câncer de vagina ou de vulva, tem sintoma também ou também silencioso? Da vagina também você não vai ter grande coisa, de vulva você vai ter lesão. Tá. Então você vai ver na lesão e a mulher fala assim, nossa, eu tô com alguma coisa estranha aqui na minha vulva, uma lesão, alguma coisa que aí isso faz ela procurar, Tá. porque vai incomodar, né? Então qualquer lesão inicial vai incomodar ela pelo menos porque ela consegue se ver no espelho, né? Então ela sabe como que é a anatomia dela. Agora para dentro ela não consegue ter essa avaliação. Tá. E os sintomas do colo do útero é só interno, não tem? É só interno. Não tem. E tem essa saída Sim. desse sangramento, né? Porque quando você falou de feridas, né, às vezes de lesão, pensei que É pudesse só estar na olhando, região aí da você tem vagina. que examinar e identificar, entendeu? Tá, perfeito. Muito esclarecedor, viu? Mulheres, se cuidem, por favor, porque a coisa não é fácil pro nosso lado. Já não é, verdade. né? E doente É aí É fudeu. verdade. Eita, não pode falar palavrão. Ai, ai. Essa campanha do Março Lilás traz essa conscientização, prevenção em relação a isso, né? Uhum. Acho que basicamente acho que é um super tema, né? Que tem ganhado força e tem uma a empresa, não vou falar o nome de empresa, mas que faz a vacina, né? E hoje só tem basicamente, uma vacina só de HPV, Tá. que é a nonavalente. E eles estão investindo muito forte nessa conscientização, nessa divulgação Tá. do Março Lilás. E, por exemplo, se a mãe teve a contaminação e aí ela fica grávida e tem um filho, pode fazer essa transferência Pode. no parto? Pode. Isso é muito interessante. Tem os grupos de otorrinolaringologista, eles têm observado presença de lesão de HPV em orofaringe de crianças. Uau. Pegaram da onde? Canal de parto. Então, é assim, não existe na literatura nenhuma contraindicação de parto normal em paciente com HPV, exceto se o HPV, principalmente o de baixo risco, que causa verruga, possa obstruir o canal de parto. Tá. Se isso não acontecer, não tem problema na literatura. Eu, particularmente, não sou muito fã, porque vai contaminar. E existe muitos casos, são graves esses casos de lesões verrucosas de orofaringe de crianças, são quase sempre cirúrgico, então assim, não é tão bobeira. É que se a gente fala isso de uma maneira geral, poxa, muita gente é contaminada com HPV, né? O Ministério da Saúde fala em 70%. Então imagina, acabou o parto normal, ninguém vai querer fazer. Então assim, se a minha paciente do meu consultório, ela já tem um histórico de HPV, de lesão, né? Eu falo sobre isso e deixo ela decidir. A maioria acaba decidindo não fazer o parto normal. Entendeu? No meu caso, eu não faria também, se fosse o meu caso. Porque, assim, existe uma eu chance já não muito queria de jeito grande, nenhum, né? E né? se tivesse uma condição. Porque tem, assim, doenças infecciosas, a única que você tem uma contraindicação absoluta para parto normal é o herpes genital ativo. Então, são lesões de herpes ali, porque aí é 100% de contaminação no bebê. Tá. Então, isso é uma contraindicação. Agora, o HPV ainda não entrou como uma contraindicação. Eu acho que se entrar, não vai ter mais parto normal nunca mais, porque a maioria da população tem ou já teve contato com o vírus, né? E quais são as mais formas de contaminação? Ele é, por definição, uma doença sexualmente transmissível. Uhum. Só que, Tati, ele só é uma doença sexualmente transmissível porque na relação, parece óbvio, tem atrito. Então ele passa por microtrauma de mucosa. Então, se eu esfregar, ele vai passar. O HPV, ele não tá naquela lesão que eu achei no teu colo. Ele tá em toda a mucosa genital. Isso é uma coisa importante, por quê? Porque tem vários casais que chegam e falam assim, não, mas eu sempre usei camisinha. E a camisinha protege o pênis, que é o órgão que mais vai ter atrito numa relação, mas não protege o resto. Então, não dá para falar que o preservativo ele é 100% eficaz na transmissão do HPV.
A gente tem que falar isso, porque senão as pacientes também não vão usar mais. Sim. Aí vai aumentar HIV, vai aumentar sífilis, vai aumentar gonorreia e outras doenças. Sim. Mas ele não é 100% de garantia que você não vai pegar. Mas se não usar, é sim. Sim, usar é sim. Eu tenho um caso, Tati, por que é importante a questão do atrito? Parece conto de vó, mas aconteceu no consultório. De paciente, as duas meninas irmãs, na época uma era virgem, a outra não era virgem. A não virgem tinha HPV e a irmã virgem tinha HPV. Então, como é que eu consigo justificar para uma menina que nunca teve relação a presença do vírus e mais, ela tinha lesões causadas pelo vírus. Ela era cheia de condiloma, que são as verrugas. E no bate-papo a gente entendeu o que acontecia. Uma chegava, tomava banho, pum, pendurava a toalha. A outra chegava, estava mais molhada, usava a derma que estava um pouco mais seca. Era a única coisa que justificava, porque ela realmente não teve relação. Sim. E já tinha lesão. Então, respondendo, é uma doença sexualmente transmissível, mas dá para pegar de outros jeitos. Dá para pegar de outros jeitos. Então, o caminho é a vacinação, É a vacinação. Né? E aí você tem Exato. certeza que não vai ser contaminado. Exatamente. Perfeito. Uau, tem mais perguntas aqui, hein? Vamos lá. Tô adorando. Não, vou ficar aqui horas agora. Agora, dando um pulinho aí, né, de assunto, vamos falar um pouco sobre... Eu escutei muito recente a palavra climatério. E aí eu queria entender o que é climatério. Gente, eu tava com calor e aí a minha irmã, eu acho que é climatério. Eu falei, que palavrão é esse? Acho que você tá na menopausa. É assim, é um conceito que a gente tem melhorado muito isso, né? Mas basicamente é essa fase da mulher onde ela tem uma diminuição da produção do estrogênio, que é o hormônio feminino, e com consequência disso ela começa a ter alguns sintomas, desde que vai de uma insônia, ela vai ter uma irritabilidade, ela vai ter as ondas de calor, que são os fogachos, ela vai ter uma secura vaginal e por aí vai. Um conceito que é interessante, que as pessoas falavam muito isso, eu estou na menopausa. Não tem esse conceito? E na verdade, a menopausa, que é a pausa da meno, ou seja, a pausa da menstruação, ela é uma consequência da falência do seu ovário. Então, o ovário que para de funcionar, para de ovular, para de menstruar. E não é o problema da menstruação. A menstruação é o de menos. O problema é a diminuição do estrogênio. E o que isso vai trazer para essa mulher? Então, ele vai trazer um aumento do risco cardiovascular. Então, aumenta o teu risco de infarto. Porque a gente não vê, por exemplo, mulheres abaixo de 50 anos infartando. A não ser o uso de droga, uso de... ela tem uma malformação cardíaca importante. Por quê? Porque o estrogênio... Homem a gente vê, mas mulher não vê, porque o estrogênio protege o coração. Então, a partir do momento que ela tem essa pausa da menstruação, ou seja, a falência do ovário, e não repõe hormônio, ela está potencializando esse risco cardiovascular. Ela vai ter uma diminuição da massa óssea. Então, aquela história da osteoporose, ela começa aí. Ela vai pegar essa mulher ali na beirando dos 40, 50, começa a cair estrogênio, começa a mudar a remodelação óssea e vai piorando. Somado a isso, existe trabalhos mostrando que as ondas de calor, e a onda de calor, ela vem do quê? Como o ovário faliu, o cérebro acha assim, cara, que ovário preguiçoso, e manda um hormônio que estimula o ovário, que é o FSH, que a gente consegue dosar para saber onde você está. Esse FSH dá essa onda de calor. E existem trabalhos mostrando que o FSH alto por conta levando essas ondas de calor, aumenta o risco de Alzheimer, aumenta o risco de demência, aumenta o risco de depressão. Ou seja, ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. E faz o quê para ajudar? Ajuda, né? Tu dá uma notícia dessa pra gente, vamos dar uma solução. Veja, existe uma associação importante, Tati, e eu acho que esse é o maior medo de todo mundo.
de terapia de reposição de hormônio, que a gente chama só de terapia hormonal, com câncer. Tanto câncer de mama, quanto câncer de dentro do útero, que é o endométrio. Não do colo. O colo é o HPV. De dentro do útero, onde é aquela camada que cresce todo mês e quando não engravida menstrua, chama endométrio. É câncer daquilo ali. Por quê? Porque ele já não, ele tá parado e você tá jogando hormônio em cima dele. Então, obrigatório, se a paciente tem útero, a reposição hormonal, que é a base de estrogênio, ela tem que ter um segundo hormônio que protege esse útero, que é a progesterona. Tá. Então, isso já diminui muito o risco de você desenvolver um câncer de endométrio, mas o câncer de mama, não. Então, é super importante essas pacientes que optam pela terapia de reposição hormonal sempre ter um acompanhamento da mama. É obrigatório fazer reposição de hormônio? Isso é uma pergunta que muita Eu paciente acho que tem, inclusive, tem, né? essa pergunta aqui. Porque tem paciente que chega e fala assim, olha, Fábio, eu quero vir olhar como estão os hormônios para ver se eu preciso repor. Veja, se eu pegar a minha avó, que tem 90 e poucos anos, e dosar os hormônios dela, vão estar tudo alterado. E é por isso que ela repõe? Não. Então, assim, não é uma obrigação você repor. Mas é Sim. claro, eu sempre faço uma analogia no consultório que é o seguinte. Imagina que chega você no meu consultório e sua irmã gêmea idêntica a você. Vocês são idênticas. É até difícil de saber quem é quem. Vocês estão lá com seus 50, 52 anos. Fábio, olha, faz um ano que eu parei de menstruar, quero usar hormônio. Eu te dou o hormônio e para ela eu não dou hormônio. E vocês somem do consultório. Daqui 10 anos, vocês voltam no consultório e vocês são realmente idênticas. A hora que eu olhar para você e olhar para sua irmã gêmea, sem saber quem é quem, eu sei quem usou hormônio e sei quem não usou hormônio. Porque aqui usou hormônio, tá super bem disposta, tá com a pele bonita, tá planejando pular de paraquedas em Boituva, entendeu? A outra tá ali quietinha, enrugada, não tem Arrastando a corrente. Exato, porque realmente faz. É exatamente isso, né? O estrogênio vai mexer com o metabolismo dessas mulheres, entendeu? Sim. Olha, tem uma pergunta aqui. A mulher que realiza esterectomia total pode ter menopausa precoce? Uma boa pergunta, Tati. Por quê? Porque a esterectomia, o que é a esterectomia total? É tirar o colo do útero junto com o útero e as trompas. Se essa paciente deixou os ovários na cirurgia, então ela era por mioma, ela tirou e tá tudo certo. Ela menstrua? Nunca mais. Mas aí que tá. É o conceito. Menopausa precoce é a ausência da menstruação antes dos 40. Então, se ela tirou o útero com 35 anos, ela não vai menstruar mais. Só que lembra, a menopausa é uma consequência da falência do ovário. O ovário dela continua trabalhando. Ela só não tem a menstruação. Tá. Então são conceitos distintos. Se ela tirar o útero, ela não menstrua mais. Mas isso não é uma menopausa precoce. Tá. Ela só não menstrua mais porque tirou o útero. Se ela tirar os ovários por qualquer motivo, isso provoca uma menopausa. Porque basicamente ele parou de funcionar. Sim. Eu tirei. E aí mesmo com 30 anos de idade, 20 anos de idade, se ela perder os 2 ovários, então imagina a cena, uma menina de 25 anos, com útero e 2 ovários, e não usa anticoncepcional, fez um cisto, perdeu um ovário, estourou, teve que operar e perdeu um ovário, foi lá, deu 2 anos depois, perdeu o outro ovário, tirei os 2 ovários dela, ela tem útero, ela menstrua? Não. Porque ela se comporta como uma mulher que teve a menopausa, apesar de ter útero. Tá. Entendeu? Perfeito. Perfeito esclarecimento, mas dá uma angústia, viu? Olha, que cuidados as mulheres devem tomar para se preparar para o climatério? E em qual idade? Voltando um pouquinho ainda. Acho que assim, isso vai funcionar, no que eu vou falar, responde para todas as fases da vida, né? Então, ela precisa, eu acho que a alimentação equilibrada é fundamental, controle de peso, atividade física, controle da mente, né? Então, por quê? Porque a gente sabe que isso tudo vai piorar. Então, tem muita paciente que chega ali com seus 50 anos de idade, já com uma, nem teve ainda
o fenômeno da menopausa, mas ela já vem com uma osteopenia, que é um passo para osteoporose, ela já vem com sobrepeso, ela já vem sedentária, comendo tudo errado, colesterol alto. Então, assim, não tem o que se preparar nesse sentido, assim, para evitar, Tá. mas para você chegar com uma qualidade de vida muito melhor. Sim. Porque senão, se assim, além de tudo, se essa paciente tiver uma contraindicação aí a usar terapia hormonal, ela vai chegar ali potencializando todo o risco cardiovascular do sedentarismo, da obesidade, do hipercolesterol. Então não é só para o climatério, Não era né? É só para para o envelhecer, a climatério, gente para o tem que se envelhecimento. Exatamente. Eu tenho uma colega que fala, né? Ela é neuropsicóloga, e ela fala, a gente ela estuda a velhice, mas o que percebe-se é que ninguém se prepara para envelhecer, né? A gente acha que tem que se cuidar só quando já tiver lá E com todo mundo 50, vai 60. envelhecer, né? Não E tem, todo mundo vai envelhecer, não tem é o o que fazer. caminho, É o né? caminho, né? É o E aí caminho. alguns vão bem, outros não, né? Exato, exato. Então, galera, vamos envelhecer bem? Bem, Vamos. Olha, é normal a menstruação estar desregulada e baixo fluxo com Dilmirena? Vamos tá, falar um pouquinho o que é o Dilmirena? exato. Importante, Tati, o DIU, o que são os DIUs? A sigla é dispositivo intrauterino, né? Hoje em dia até coloca o S em vez do D, que é sistema intrauterino, SIU, mas é o DIU. Tá, Tem dois tipos de DIU. Você vai ter o DIU não hormonal e vai ter um DIU hormonal. tá, Qual que é a diferença? O DIU não hormonal, o primeiro que saiu foi o DIU de cobre e um pouquinho depois saiu de cobre com prata, que é um filetinho de prata junto com esse cobre. Qual que é o processo deles? O DIU não hormonal, bem entre aspas, ele oxida lá dentro do útero. Esse processo oxidativo gera um ambiente muito ruim para a sobrevivência do espermatozoide. O que entra vai morrer antes de encontrar com o óvulo. Então, primeiro conceito, DIU não hormonal ovula. Esse processo oxidativo leva um processo inflamatório no endométrio, que é aquela camada. Por isso que as meninas que têm DIU não hormonal costumam ter mais cólica, por esse processo inflamatório, e aumento do fluxo. tá. DIU hormonal. Tem dois, acho que pode falar o nome, porque só tem dois. Sim. Que é o Mirena e o Cailina, que é um pouco mais novo. Qual que é a ideia? É a liberação de um hormônio chamado progesterona. Por isso até que nas pacientes na menopausa, a gente pode usar o DIU como um protetor de endométrio. Ele vai liberar progesterona dentro da cavidade uterina. Isso espessa, ele faz como se fosse uma barreira de muco no colo, evitando que o esperma entre. Tá. O que entra vai morrer antes de encontrar com o óvulo. Então, um conceito importante. Quem usa de hormonal também ovula. Então, a absorção dele é muito baixa. Não é suficiente para bloquear essa ovulação. Tá. O Mirena, 20% dos ciclos tem esse bloqueio. O Cailina, 0. Todos os ciclos serão ovulatórios. O que essa progesterona faz dentro do útero? Ela pega essa camada, que é o endométrio, e não deixa crescer. Ela fica fina. Por isso que 60%, 70% das meninas com o Mirena entram em amenorreia, ausência de menstruação. Tá. Então, é normal você não menstruar, principalmente depois do primeiro ano. Porém, como ele fica muito fininho esse endométrio, algumas mulheres podem ter algum padrão de irregularidade menstrual. Elas podem, do meio do nada, um pinga-pinga, a cada 2 meses um fluxo. Tá. Então, pode acontecer, e é basicamente por conta disso. Tá. Aproveitando, eu queria saber se é um mito ou é verdade que a gente tem que menstruar, sabe? Tem que deixar que a menstruação venha todo mês. Olha só, Tati, você menstruar todo mês é fisiológico. Uhum, O que quer sim. dizer? Por que você menstruou? Você menstruou porque, obrigatoriamente, a 14 dias, você ovulou e não engravidou. Tá. Então, você menstruou porque não engravidou. Diferente de, por exemplo, eu te dar um anticoncepcional. Por que no anticoncepcional que bloqueia a ovulação e você não vai engravidar, você vai menstruar? Você não vai menstruar. Na verdade, você tem um sangramento porque eu tirei o hormônio. Então, eu tô te dando lá 21 dias,
ou 24, dependendo da pílula, né, do tipo, e eu vou lá e tiro. Então, quando eu faço a pausa, você pinga, Tá. você sangra. Então, se eu não fizer pausa, fizer um anticoncepcional contínuo, você não vai menstruar. E tá tudo bem? E tá tudo bem. Agora, não uso nada e não menstruo, tá tudo errado. Tá. Então, alguma coisa tá interferindo nesse bloqueio ovulatório. Então, a gente pode pesquisar tireoide, a gente pode pesquisar tumores da hipófise, que, por exemplo, o mais comum é o prolactinoma, que aumenta a produção de prolactina, que é o hormônio do leite. Então, alguma coisa está acontecendo. O mais comum, o que é? Síndrome do ovário policístico. Tá. Que você pegar 15 adolescentes, as 15 saem do consultório sempre com, principalmente que não são mais adolescentes, né? Mas, eu tô com 30 e poucos anos, passei quando tinha 15 anos no ginecologista, ele já me deu o diagnóstico de ovário policístico. Então, isso era um conceito muito comum. Bagunçou a menstruação, tá com acne, é ovário policístico. Entende? E não é assim, mas é uma das causas de amenorreia, né? Porque como ela é uma paciente que tem uma tendência a não ovular, então ela estica ciclo. Então ela vai esticando, ela começa ali com 30 dias, daqui 2, 3 meses virou 34, daqui 3 meses 40. Quando ela vê, tem pacientes no consultório que fica 6 meses sem menstruar. Aí é errado. Tá. Aí alguma coisa tá errada. Vamos investigar, É. né? A mulher... eu já ia fazer a mesma pergunta. O que auxilia a fazer durante a gestação para ter mais chances de um parto normal? Olha, uma boa pergunta. Isso daí não vou te dar uma certeza que vai funcionar, Tá. né? Porque tem muita paciente que se prepara a gestação inteira para um parto normal, na reta final o bebê fica sentado, é pélvico, vai virar cesárea, ela se frustra. Mas, de uma maneira geral, é assim, você ter não um aumento excessivo de peso, até porque pode até levar a isso, um aumento excessivo do seu peso pode levar a um aumento excessivo do bebê também. Então a gente não vai tentar um parto normal com um bebê de 4 quilos. Pode, mas assim, a gente sabe que não é legal, né? 4 quilos e 100, 4 quilos e 200. Eu já fiz de 4,500, mas não recomendo. Né? Não é qualquer mulher que vai conseguir. Sim. Somado a isso, atividade física, porque o parto normal a gente romantiza demais. Acha que vai chegar, dar 2 espirros e nascer. E vai sair, né? Então, você precisa ter um preparo físico. Hoje, no consultório, a gente tem duas profissionais muito legais nesse aspecto. A gente tem uma fisioterapeuta pélvica que tem ajudado essas mulheres a ter uma consciência corporal. E, assim, eu não sabia o quanto isso daí era escasso nessa população. Porque a gente acha que toda mulher sabe tudo. E não sabe. Tem paciente que passou pro parto normal comigo, passou com ela, e ela falou assim, Fábio, como é que você fez parto normal nessa mulher? Ela não tem noção da própria anatomia pélvica, ela não entende nada. Você pede para ela fazer força no períneo, ela não sabe onde é o períneo. Então, assim, isso tem ajudado muito. A fisioterapia pélvica é muito interessante. E a outra profissional, que é uma médica lá do consultório, que faz a parte de acupuntura da clínica. Então, ajuda aí a estimular o parto normal. Então, a gente tem feito isso com bons resultados. Tá. Mas não é uma garantia. Isso é uma coisa importante de dizer, né? Tá. E é só depois... É só durante a gestação, tipo... Eu tenho intenção de ter um filho, eu gostaria que fosse normal. Então, tem coisa que eu posso fazer antes até de engravidar? Antes da gestação, não. Claro, né, Tati? Se você pensar em patologias que podem levar você a não ter um parto normal, por exemplo, uma diabetes gestacional. Então, assim, se você engravidar ali com um peso adequado, com controle de pressão, você tem uma chance maior de não ter patologias ao longo da gestação, que vai levar a um parto normal mais seguro, né? Tá. Perfeito. Nossa, quantas informações, mas ainda tem mais. Mais um pouquinho? Vamos, lógico. Então vamos lá. Olha, quais os sinais de alerta para doenças ginecológicas e que não devem ser ignorados? Veja, vamos tentar dividir, então, assim, mama,
Tá. e pelve, né? Mama, eu acho que a mama, Tati, é o que mais assusta a mulher, né? É a nossa identidade, né? A mama, a mulher pira com razão quando ela palpa a mama no banho e sente uma coisa diferente na mama. Ou uma dor, que a gente chama de mastalgia, ou alguma coisa palpável. Então, toda mulher que sentir isso, ela tem que procurar o ginecologista de imediato. E às vezes ela demora, vou marcar o mês que vem, vou marcar o mês que vem, vou marcar o mês que vem. Essa semana, paciente 40 anos de idade, talvez, mas acho que não chega a isso. Fazia tempo que não passava no ginecologista, foi a primeira vez que ela passou no consultório. Ela palpou a mama e sentiu um caroço na mama. Eu examinei ela, falei, olha, vamos fazer a biópsia, nem perde tempo. Já pedi uma biópsia, infelizmente veio um câncer de mama. Então, assim, às vezes é isso que traz a paciente. Então, Sim. importante na mama é a alteração da textura, né? Existe um termo que a gente fala que parece uma casca de laranja. Então, quando a mama parece aquela casca de laranja, pode ser um câncer de mama, tem que procurar. Se a paciente começa a sair líquido do mamilo, né? Mas sai descarga... líquido só quando pressiona não, ou não? Independente. Independente. Tá. Não só vai ficar apertando o dia inteiro. Mas é só se começar a sair um líquido, é importante ela procurar o ginecologista. Se ela palpar, então assim, isso eu acho interessante no autoexame. Eu sou a favor e sou contra o autoexame. Por quê? Porque tem muita mulher que fala assim, já que eu não palpei nada, eu não preciso ir. Isso é perigoso, porque ela não tem, às vezes, a sensibilidade de palpar. E às vezes, se a mama é maior, grande também... É muito difícil, Tati. É difícil palpar a mama. Eu não sou mastologista, mas o ginecologista, ele tem a percepção tátil de um nódulo de mama de 1,5 centímetro, mais ou menos. A paciente, de 1 centímetro, ela já percebe. Um mastologista experiente, que só mexe com isso, 1 centímetro também. Ou seja, poxa, para eu conseguir palpar, tem que ser maior do que 1,5 centímetro. Não é besteira. No banho, eu gosto de orientar a paciente o seguinte, faça. Você vai vir aqui, mas faz. Por quê? Porque às vezes a gente faz uma mamografia, fizemos esse mês de março, fevereiro aí. Então quando é que você vai fazer de novo? Tava bonitinho. E Fábio, é só março de 2026. Então até lá, você não tá livre. Sim, nesse intervalo pode aparecer. Né? Entendeu? E é um conceito que as pessoas têm, que a mamografia... Fala assim, nossa, Fábio, mas por que eu tô com câncer de mama se eu faço mamografia todo ano? A mamografia não previne nada. Ela diagnostica cedo. Se você já tem, né? Então, exato. Então, assim, ela não é porque você tem uma mamografia bonitinha, tá tudo certinho, que você, graças a Deus eu estou livre. Ali você tá livre. Você pode desenvolver ao longo desse ano. E não necessariamente precisa esperar um ano. Às vezes pode desenvolver em 3, 6 meses. Exatamente, né? Exatamente. Então, gosto do autoexame por isso, para palpar nódulo, mas também vale lembrar, o câncer de mama, a mulher sempre associa com nódulo na mama. Nasceu um caroço, pode ser um câncer de mama. Ultrassom detecta. Tá. A mamografia, ela também vê nódulo, mas principalmente ela vê a arquitetura da mama. Ela vai ver calcificação, assimetrias, que são termos que a gente vê na mamografia, que também você pode ter um câncer de mama sem nódulo. Tá. Entendeu? Nada palpável, ultrassom bonitinho. Na mamografia, vê. Entendo que a mamografia, o Ministério da Saúde, 40 anos mais. Eu, particularmente, no consultório, 35 anos mais. Tá. Principalmente se você tem um histórico positivo para o câncer de mama, né? E se tem um histórico, pode ser até antes ou não? Não tem, não precisa. O problema da mamografia é porque a mama jovem, ela é muito difícil de você ver alguma coisa na mamografia. Tá. Poderia fazer com 20 anos de idade, mas você não vai ver nada. Então, assim, a chance de você achar alguma coisa é muito baixa numa mulher pela mamografia. Tá bom, muito bom isso. Olha, tem alguma dica de autocuidado, de orientação que você faz para os seus pacientes que pode falar aqui para as mulheres? Eu acho que assim, sempre vale a rotina anual. Eu acho que isso aí talvez seja o maior presente que a mulher tem que se dar
anualmente. Homem não vai no médico. Homem eu não vou no urologista, né? Só vai se Só tiver vai se tá morrendo, né? Tenha consciência do câncer de próstata, importante. Não cheguei ainda na idade, mas vale aí depois dos 45 anos, eu acho que é super interessante, principalmente se você tem um histórico familiar de câncer de próstata e conversei esses dias com um amigo urologista, depois dos 40, se você tiver um câncer de próstata na família, vale a pena avaliar. Mas o homem não vai, de uma maneira geral, no urologista, a não ser que tenha alguma queixa, né? A mulher, ela tem as queixas dela, mas ela também pode não ter queixa nenhuma. E aí, às vezes, ela não vai no ginecologista. E o ginecologista, Tati, ele é meio que uma porta de entrada das outras doenças. Porque às vezes eu falo assim, olha, Tati, eu vou pedir aqui um ultrassom de abdômen para você, você não sente nada. E aí a gente descobre um cálculo na vesícula, Sim. acha um cisto no rim, que você não foi no urologista ver se você tinha. Uma Às vezes é gordura o no ginecologista fígado, que fez esse diagnóstico. Poxa, quantos pacientes eu encaminhei para operar uma vesícula? Um monte. Porque eu pedi ultrassom de abdômen, senão não olharia. Ultrassom de tireoide. Quantos nódulos de tireoide eu mandei puncionar e vieram câncer? Uhum. Ela não foi no endócrino ver a tireoide dela. Às vezes é a gente que faz. Então, para as mulheres, vale muito a pena, pelo menos uma vez por ano, consultar um bom médico, né? Sim. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu acho que a gente não tem uma cultura, né? Eu falo, a gente, o brasileiro, não tem uma cultura preventiva, né? Normalmente a gente fecha a porta depois que o problema já aconteceu, né? Mas eu trago aqui no podcast e também nas outras situações essa necessidade da gente prevenir. Não precisa esperar para você procurar, né? E eu acho que o ginecologista é como se fosse o pediatra para criança, sabe? Você tem que ir e pronto. E o ginecologista para mulher, você tem que ir todo ano e pronto, sabe? E como você falou, mulher, é um presente, né? É um presente para você, né? Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. É a única forma de você chegar, às vezes, ali no seu climatério, na sua pós-menopausa, ali com saúde. Às vezes é o que vai diferenciar como você vai chegar, né? Perfeito. Olha, caminhando aqui para o final. Ah, que pena. Vou te convidar para vir mais vezes para a gente falar mais sobre a saúde feminina. A maioria do meu público são mulheres e principalmente mães que às vezes esquecem. Eu sou mãe também e às vezes você fala, ai meu Deus, tinha que fazer o exame e não fui, e aí sai correndo e tal. A gente precisa ter essa cultura, né, de se autocuidar. Mas eu gosto aqui também de perguntar para os meus convidados. Fiz do meu jeito, né? Coisas que você fez do seu jeito, ou uma orientação que você fez, ou algum insight, para deixar aqui de inspiração para as pessoas. O que você fez do seu jeito? Eu acho que assim, Tati, eu não sei se é certo falar isso, mas eu encaro a medicina do meu jeito. Talvez eu seja um diferencial meu, não sei, outras pessoas também fazem isso, mas tem muita gente que segue muito à risca manual do Ministério da Saúde, o que o governo faz para fazer, o que não faz para fazer. Eu não sei se é certo ou errado, mas eu nunca tratei as minhas pacientes como números estatísticos, né? Então, assim, eu faço um tratamento muito individualizado para cada uma. Não importa se a incidência é baixa disso, se aquilo é... Eu sempre penso em você como você inteira. Então, isso é uma coisa que os convênios odeiam, né? Todo mundo odeia porque é uma medicina mais custosa, mas eu acredito nisso. Eu durmo à noite com a cabeça tranquila, sabendo que eu fiz o melhor para a paciente. Exemplo, ultrassom na gestação. Toda consulta eu peço um ultrassom. Na reta final da gestação, ali com 36, 37, 38 semanas, eu gosto que a paciente faça um acompanhamento semanal. Tem gente que fala assim, não, ela é baixo risco, deixa. Mas como é que eu vou descobrir se a vitalidade do bebê tá boa, se o líquido tá bom? Quantos baixos riscos eu fiz ultrassom e tava ruim, eu tive que intervir? Ah, mas estatisticamente isso não importa. É o meu jeito, Tati. Talvez seja essa a resposta. Esse é o meu jeito, entendeu? Eu não vou abrir mão de tratar as pacientes dessa maneira.
Eu acho que isso é muito, muito humanizado, né? A gente tem falado tanto de humanização que eu acho que é isso, assim, a gente não se distanciar, que cada um é um, tem manuais de milhões de coisas, mas cada anatomia é uma, cada mulher é uma, cada história é uma, É. e eu acho que isso que faz, né, o médico tão especial que você é, e a gente Obrigado, gosta Tati. tanto, né? Obrigado. Obrigado pelo convite. Já deixo de novo para a gente voltar a falar. Mês das Mães, vamos falar de novo sobre saúde feminina, porque a mulherada precisa. Inclusive, Boa. eu me incluo nesse bololô aí às vezes. É verdade. Não é sempre, verdade. mas às vezes eu derrapo, mas é isso, né? Muito Posso fazer obrigada. propaganda? Claro que pode. Pessoal de casa, a gente tem um Instagram da clínica, que é o @clinicaprogin. E a gente posta vários vídeos curtos falando sobre assuntos diversos, eu, a doutora Lília e outros profissionais da clínica. A gente sempre fala alguma coisa sobre o assunto. No YouTube também tem alguma coisa da Progin, tem o podcast da Progin, inclusive a entrevista com a Tati, que foi muito boa, e outros assuntos lá, tá bom? E antes de encerrar, eu vou falar que eu tinha um preconceito com ginecologista homem, né? Então, passei um bom tempo que eu só ia em mulheres e tal. E aí, quando eu fui em mulher, né, lá no seu consultório, aí a doutora... Ah, esqueci o nome dela. É minha mãe, não? É, a sua mãe. Elizabeth. A Elizabeth. Não, passa com o Fábio e tal, acompanha com ele. Eu falei, ai, tá bom, vou dar uma chance. E assim, tô até hoje. Que bom. Quebrei o preconceito Mas e é me muito encantei. interessante isso, Tati, porque é totalmente aceitável. É totalmente aceitável a mulher ter certo receio de passar no ginecologista homem. Mas, de uma maneira geral, o ginecologista homem não sou eu. Acho que a maioria dos homens tem uma delicadeza com as mulheres. Eu acho que não é... Dá aquela impressão, o cara é grosseirão. E normalmente não é assim, Não. né? Não é assim. E aí tamo aí até hoje. E que dure muito tempo. Tomara. Muito obrigada, Obrigado, Fábio. Tati. Obrigado de coração. Obrigado. Pessoal, muito obrigada. Encerramos aqui mais um episódio. Acompanhe as redes sociais do Dr. Fábio. Tem muita informação de muita qualidade. Também compartilhem e curtam aqui o nosso vídeo. Deixem comentários de sugestões também. Vai lá fazer perguntas para ele, que ele também responde. Tem as caixinhas lá de perguntas, são muito importantes, tá bom, mulherada? Até a próxima.